está cansado? Ninguém. Sou pastor Ben-Hur, ele está cansado. Tem que estar cansado. Depois de gastar tanta caloria falando. Billy Graham uma vez disse que pregar uma vez para tantos milhares de pessoas igual a levantar feno. Mais rigoroso trabalho lá da fazenda durante 8 horas. Meus, que Deus restaure suas forças. Estamos com 55 minutos para examinar as Escrituras. A maravilha da Bíblia, amados irmãos, é o fato de que nós temos o privilégio de ouvir a voz de Jesus, de Paulo, de Pedro, de Moisés, de qualquer autor, como se ele estivesse aqui. Essa é a bênção de ter a Bíblia. Paulo foi decapitado no ano 67, mas Paulo está conosco hoje à tarde, em capítulo 4 de 2 aos Coríntios. Enquanto os irmãos estão procurando aquele texto, eu queria mencionar 3 livros que têm a característica número 1 de todo livro precisa ter. Para qualquer pessoa desembolsar aquele dinheiro tão difícil de ganhar, tem que saber 1, 2, 3 coisas sobre aquele livro. Primeiro, que esse livro vai melhorar a minha vida e as pessoas que eu vou emprestar o livro. Porque se esse livro não for uma bênção para a minha vida, eu deixo lá na mesa. Eu não quero saber desse livro. Segundo, que esse livro, se eu ler esse livro, vou acrescentar conhecimento que vai ajudar-me a utilizar o dom que Deus me deu. Se é um livro sobre evangelismo, que eu vou evangelizar com mais eficiência. Se for um livro sobre pregação, aqui temos um dos melhores livros que existe na língua portuguesa, chamado Pregação Bíblica, que eu saiba como fazer isso. Porque eu quero pregar. Mais de 200.000 exemplares escritos. Já ouvi esse homem pregar. Você não esquece quando ele prega, porque ele sabe como pregar. Terceira razão para comprar um livro. O dinheiro que você deixa lá é revertido para publicar um outro livro. De maneira que a literatura evangélica vai crescendo no país como impressiona demais. Quando eu cheguei no Brasil, em 1962, todos os livros evangélicos conhecidos enchiam uma pequeno estande de livros. Hoje, num só ano, saem os livros que antes existiam apenas 40 e poucos anos atrás. Eu queria mencionar esse livro, Jesus é Senhor, por quê? Porque esse livro já foi famoso, já foi lançado no Brasil há mais de 40 anos, mas muita gente não conhece esse livro. O autor, Stanley Jones, foi missionário na Índia por mais de 50 anos. Muito requisitado. Ele fala nesse livro coisas que os irmãos vão ser absolutamente admirados. Fatos e fatos. Que influência aquele homem teve. E Stanley Jones. Jesus é o Senhor. O pregador mais famoso do século XIX foi Charles Spurgeon. Ele é a única pessoa da história que pregava para 5.000 pessoas domingo de manhã, a maior igreja do mundo. Pregava domingo de manhã, no dia seguinte, segunda-feira, a mensagem estava sendo
vendida nas ruas de Nova York. Isso nunca vai acontecer de novo, nunca tinha acontecido antes. Algumas das mensagens estão aqui que os irmãos vão achar muito interessante. Uma sobre preguiça, uma sobre dívidas e como ele aprendeu nunca contrair uma dívida. Ele tem um monte de sabedoria para pessoas simples como eu. Portanto, a propaganda termina aí. Já encontraram um texto? 2 Coríntios, capítulo 4. Esse capítulo, meus irmãos, deve nos extasiar com as verdades aqui contidas. Capítulo 4, versículo 6. Aliás, versículo 7. Temos esse tesouro. Qual tesouro? Versículo 5. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Temos esse tesouro, Cristo na sua vida, meu irmão, para poder ser missionário, temos em vaso de barro. Como que o Pai enviou seu Filho? Em corpo como meu corpo e seu corpo. Corpo que cansa, que precisa dormir, que precisa se alimentar. Um corpo que precisa se esforçar para aprender. Jesus tinha que estudar para aprender a ler, tal como você e eu. Tal como ele foi enviado, eu vos envio. Em vaso de barro. Tesouro tremendamente valioso. Deus encarnado num corpo. E Paulo diz, Deus foi enfiar, inserir em este corpo, em seu corpo, seu Filho. Jesus não mora em você? Ele não mora em mim? Mas um vaso de barro. Isto é, a qualquer instante, um vaso de barro cai e se despedaça. E arruinado. Paulo está falando sobre o quê? O acabar deste corpo. Deixa-me ler mais. Temos esse tesouro, versículo 7, vaso de barro, para mostrar que este poder, o poder que faz com que pessoas cegas vejam a luz da glória de Deus em Cristo, temos este tesouro em vasos de barro. Para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. O vaso não tem glória nenhuma. Mas aquilo que tem lá dentro é uma coisa tão gloriosa que o próprio Deus em nós é esperança de glória. Versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo esse vaso de barro, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Você quer ser missionário?
Quem que aqueles senegaleses, quem que esses angolanos, quem que esses sofalas de Moçambique vão ver? Vão ver a Jesus ou vão ver um brasileiro com todos os defeitos normais de brasileiros e da nossa cultura? Meus irmãos, o que Paulo diz aqui é: eu tenho que morrer para que esse tesouro possa brilhar, tal como o Gedeão, com aqueles vasos com tochas lá dentro, entre os midianitas, tinha que quebrar para poder iluminar e vencer esse grande inimigo. Nós carregamos todo dia o morrer de Cristo. Meus irmãos, ser missionário, mais do que viver em Franca, ou em Ribeirão Preto, ou em São Paulo, ser missionário significa arriscar-se a morrer. Não há nenhum lugar tão seguro como essa aqui, onde nós estamos bem, onde conhecemos as pessoas, onde temos amigos, onde essa sociedade que nós acabamos de ouvir, onde nós vivemos dentro de um berço, onde somos bem cuidados, e nós vamos para um lugar onde a gente diz: fora com ele, vamos matá-lo. Um dia, meu pai foi atacado lá na Bolívia, caiu de uma ponte, mas Deus graciosamente preservou sua vida. Em nosso vale lá na Bolívia, apedrejaram 2 missionários e deixaram eles como Paulo em Listra, como mortos, mas eles sobreviveram. Em 1950, depois de eu sair da Bolívia, mataram um missionário canadense e 9 irmãos, 10 irmãos morreram no mesmo dia, porque nós carregamos este tesouro em vasos de barro. Um dia, alguém soube que John Paton foi um dos meus heróis quando eu era criança. Eu gostava de ler biografias missionárias, e esse homem candidatou-se para ser missionário entre as Ilhas Salomão, infestado, dominado por tribos antropófagos. E um velhinho como eu, seus 70 anos ou mais, disse: "Oh, senhor John, o senhor vai ser morto e comido." John deu uma desses sorrisos bíblicos e disse: "Oh, senhor Dixon, dá para ver pela sua idade que não vai demorar muito para o senhor ser deitado num caixão e ser comido por vermes. Eu não tenho nenhuma importância ser comido por pessoas ou por vermes, tanto faz." Glória a Deus. Olha, tem muita gente que não quer ser comido por gente, só quer ser comido por vermes. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Meus irmãos, pessoas que não se arriscam, que não se colocam em situação que poderiam ser mortos por Cristo,
não revelam a vida de Cristo neles. Paulo diz, para mostrar a vida de Cristo, temos que ser como Cristo, que foi enviado para quê? Para morrer. O Filho do Homem não veio para ganhar dinheiro, para ser seguido e elogiado por uma grande multidão de pessoas. Ele veio para morrer. E ele diz que, tal como meu Filho foi enviado, eu vos envio. Talvez essa é a razão que muitos de nós não queremos sair de Franca para ser missionários. Que a gente não gosta de morrer. Não deve ser uma experiência tão gostosa assim. O pastor falou de suicídio, isso é outra coisa. Mas o morrer por amor a Cristo é bem diferente. Que a gente não quer morrer. De modo que nós, a tua morte, mas em vocês, a igreja de Corinto, produz vida. Vida, meus irmãos. Versículo 13, está escrito lá no Salmo. Crie, por isso falei, Salmo 116. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos. E por isso falamos. Porque se nós não cremos que vale a pena morrer por Cristo, nós nunca vamos nos candidatar para ser enviado como Jesus foi enviado. Com o mesmo motivo. Se nós não acreditamos que a morte, se Deus escolher a gente para derramar sangue nessa terra ou qualquer outra terra do mundo, se nós não temos esse desejo de ver vida surgir, então nós vamos ficar por aqui mesmo. E esta conferência missionária será em vão. Eu nunca esqueço a palavra de um candidato missionário para o oeste da África, mais de 100 anos atrás. E novamente, sempre tem essa gente que não quer que você vá, não. Não sei se foi pai, mãe, diz, olha, se você for para lá, você vai morrer. Por quê? Porque da sua missão, dos 70 missionários, mais de 60 já morreram dentro de 2 anos, depois de chegar no oeste da África. E aquele missionário disse, se eu tivesse 1000 vidas, eu daria todas elas para levar o evangelho ao oeste da África. Meus irmãos, esse espírito missionário é o único espírito que tira pessoas de sua terra, leva para longe, onde eles ficam em isolação, onde eles ficam com essa tremenda angústia de não poder falar a língua dessa gente, não poder comunicar, não entender o que eles estão pensando. Por que eles nos odeiam tanto? Por que achamos que aqui estamos aí para aproveitar alguma coisa e tirar alguma coisa deles? E aí vai todas aquelas reações diabólicas e você fica lá sorrindo, aprendendo dia após dia a língua, até um dia poder falar a mensagem, tesouro em vaso de barro. Irmãos, ainda estão com a Bíblia aberta? Ótimo. Por que nós cremos? Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Lá está esse lado social do Evangelho. Você pode ser apresentado ao Pai sozinho. Você pode ser apresentado junto com sua igreja de pessoas de uma tribo que você nunca ouviu falar. Uma tribo Mam, por exemplo.
uma tribo Aimara, por exemplo, uma tribo Ticuna, talvez. Eu não sei de onde Deus vai escolher para que você seja apresentado, como Paulo diz, na ressurreição, eu vou ser apresentado junto com os coríntios. Filhos na fé. Exatamente como diz Hebreus 2. Aqui estou eu, Jesus falando, e os filhos que tu me deste. Aqui estou eu com a minha família. Oh, meus irmãos, eu não quero chegar no céu sozinho. Eu quero chegar com família. Glória a Deus. Agora chegamos ao texto. Tudo isso só para chegar no texto. Introdutório, né? Versículo 15. Tudo isso é para o bem de vocês. Todo risco é para o bem do povo para quem a gente se sacrifica. Tal como o envio do Pai do seu Filho é para o bem do Brasil, para o bem dos americanos, para o bem dos bolivianos e assim por diante. Versículo 15, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabemos, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, coisa segura, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas, mas por Deus. Versículo 6, portanto, não temos sempre confiança, sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Esse vaso de barro também nos separa do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, que o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Queria convidar os irmãos a orar comigo. Oração de corpo vale mais que uma oraçãozinha minha. Eu queria que os irmãos possam dizer no seu coração amém. A palavra amém na Bíblia diz: se você fala em línguas dentro da igreja, como é que o povo vai dizer o amém? Se você orar em línguas, como que o povo vai saber o que você está pedindo? Para poder acompanhar e dizer: Senhor, me dá essa bênção também. Portanto, Paulo diz: eu preferiria falar na igreja 5 palavras do que 10.000 palavras em língua estranha. Por quê? Para que a pessoa possa acompanhar. Portanto, amados irmãos, Deus não tem nenhum problema em entender seu dom de línguas, mas nós temos. E por isso eu vou falar em português e não em inglês ou qualquer outra língua que talvez os irmãos não entendam. É por isso que eu quero que os irmãos digam amém, Senhor. É isso mesmo que eu quero. E a oração seja do corpo de Cristo reunido aqui. Tá bom?
Todo mundo está a favor? Ninguém contra? Glória a Deus, não tem ninguém contra. Oh Deus, estamos diante de coisas pesadas e grandes. A última tarefa que tu deste para a tua igreja, temos sido tão lentos, tão devagar em cumprir esta ordem e de fazer discípulos de todas as nações. Que Deus amou o mundo e não somente o Brasil, não somente Franca, mas que Ele amou o mundo e deu seu Filho unigênito para salvar esse mundo. Oh Deus, pela Tua graça, fala-nos nesta tarde. Oh Deus, com certeza as mentes dos Teus filhos e filhas estão cansadas de ouvir, mas oh Deus, Tu tens capacidade de renovar nossas mentes para ouvir Tua voz e fazer com que Tua palavra venha caber, calar dentro do coração e lá ficar, Senhor, gravada, transformadora. Oh Senhor, fala-nos, te rogo, em nome de Jesus. Amém e amém. Tudo isso é por amor de vocês. Todo servo do Senhor que não serve para ganhar dinheiro, serve por amor a Deus e serve por amor às pessoas que Ele serve. Paulo aqui enfatiza, versículo 15 de capítulo 4, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Eu já fiz esta pergunta: por que Deus fez o universo? Por que Ele fez mais de 6 bilhões de habitantes a rastejarem sobre a terra? Por que Ele fez você e eu? Por uma só razão: para a sua glória, para a sua honra, para a sua exaltação, para que nós estejamos dando-lhe constantemente ações de graças. Paulo diz: eu estou pronto a morrer todos os dias, para que em Corinto mais pessoas venham conhecer a Jesus, e para que essas pessoas naturalmente, quando a gente conhece a Jesus, começa a dar graças a Deus pela alegria de conhecê-lo, que vocês estejam externando cada vez mais ações de graças. E com essas ações de graças, vocês estarão glorificando a Deus e cumprindo a razão da criação do mundo. Olhe os manchetes de hoje, de ontem, de quarta-feira, tudo sobre a morte de 188 pessoas num desastre aéreo. Que glória há nisso? Que ações de graças! Somente daqueles, principalmente, que não estiveram naquele voo, que escaparam por um fio. Paulo diz: eu estou pronto a morrer em qualquer voo, para que o resto da humanidade esteja glorificando a Deus. Meus irmãos, essa é a razão de missões. Mais gente
mais gente recebendo a graça salvadora, e com essa graça produzindo o coração transbordando de ações de graças, para a glória de Deus. Oh, meus irmãos, se nós pudéssemos ouvir o conjunto das vozes, milhões e milhões de chineses, milhões e milhões de indianos, milhões, queridos irmãos, milhões de russos, milhões de alemães e americanos e australianos e vietnamitas e filipinos e brasileiros, todos louvando a Deus. Miríades e miríades de vozes em conjunto chegando ao céu e bombardeando o céu com ações de graças. Esta é a razão de missões. Só que Deus distingue as línguas. Ele não quer só português, Ele não quer só espanhol ou quechua, Ele não quer só a língua tchur, Ele quer todas as línguas, todas as tribos, todos os povos, pelo menos uma pessoa cantando louvores ao Senhor. E você pode ser a pessoa que Deus vai escolher para ganhar essa pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Número 2, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Uk enkakumen. Qualquer pessoa pode decorar 3 palavras gregas. Uk enkakumen. Não desanimamos. Nunca desistimos. Estão evangelizando alguém? Estão orando para algum país? Estão pensando em levar um filho seu para sair de sua terra, para ir para longe? Como o filho do senhor Hasseltine, quando Adoniram Judson, primeiro missionário americano a sair de sua terra, 1812 mais ou menos, e ele escreveu uma carta para seu futuro sogro e diz: olha, senhor Hasseltine, o senhor está disposto a permitir que sua filha Ana saia de sua terra para ir para longe, para climas mortíferas do sul da Índia, para anunciar notícias salvadoras, para brilhantar a coroa dela, como do Senhor também, e enfrentar riscos, e o Senhor nunca mais ver essa filha. O Senhor está disposto? Oh, glória a Deus para o Senhor Hasseltine. Ele disse: sim, Senhor, por levar essa filha tão amada e nunca vê-la mais. 18 anos depois deles partirem para a Índia e Birmânia, onde o Judson foi usado por Deus de uma maneira extraordinária para abrir muitas igrejas. Hoje em dia tem muita gente que glorifica a Deus lá no norte da Birmânia, entre os Karens, uma tribo que ele evangelizou com um tremendo risco. Sua vida, ninguém sabe como ele sobreviveu os rigores dessa vida da Birmânia. Meus irmãos, nunca desanimamos. Os grandes problemas de missões modernas, pessoas saem e logo está de volta. Nem aprende a língua, porque ele chega lá e descobre que não tem arroz e feijão, não tem bife. E a gente não dá para sobreviver sem bife, arroz e feijão.
E quanta outra coisa que não tem, que nós estamos acostumados. E logo a gente está de volta. Oh, como Deus está procurando pessoas que não desanimam. Uk enkakumen. Por que Paulo não se desanima? Ele tem uma razão, meus irmãos. Por isso, nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Primeiramente, a razão que ele não desanima, porque ele tem uma força interior renovadora. Os irmãos que vão dormir esta noite, depois do culto desta noite, os irmãos vão voltar para casa, vai deitar numa cama e vão começar a roncar. Graças a Deus, amanhã vão estar aqui de novo, para serem atacados novamente pelo Espírito. É uma coisa maravilhosa poder dormir e ser renovado, mas Paulo não está falando disso. Ele está falando do Espírito Santo renovador. Quando a gente está sentindo que não vale a pena mais, deixe-me voltar para minha casa em Tarso, deixe-me parar dessas viagens missionárias, enfrentar dia e noite, nudez, fome, e morrer todo dia. Paulo diz, uk enkakumen, nós não desanimamos porque estamos sendo renovados todos os dias. Eu escuto meu irmão pregar já 2 vezes, eu não sei como ele aguenta, eu acho que ele vai morrer de um ataque cardíaco a qualquer instante. Preparem-se, irmãos, ele vai cair aqui no chão, mas deve ter um poder de renovação muito grande. Ele chegou aqui ontem à noite, depois de dormir 2 horas. E veja como ele ficou renovado. Ele quase voou, como um daqueles balões. Bateu a cabeça lá no teto. Oh, meus irmãos, isso que se chama renovação. Mas o que me anima demais, irmãos, é o versículo 17. Porque Paulo se renova porque nossos sofrimentos, quaisquer que sejam, são leves, são momentâneos, não duram por mais de que um instante e estão produzindo para nós um peso de glória incomparavelmente grande. Grande. Eu estive numa reunião de oração com um homem chamado Antônio Rossi, R-O-S-S-I. Ele tinha mais ou menos 70 anos. Meu pai estava lá, depois de se aposentar, 45 anos na Bolívia, e lá está o Antônio Rossi, siciliano, em Bradenton, na Flórida, talvez 25 anos atrás, mais ou menos. Aquele homem começou levando suco de laranja para restaurantes da região. Suco de laranja. Daí ele começou a trabalhar, montar uma pequena indústria de suco. Quando eu conheci aquele homem, ele é um dos homens conhecidos em toda a América. Por quê? Por causa do esforço que ele deu para essa companhia chamada Tropicana, e que qualquer americano conhece hoje. Crente firme. Quando chegavam missionários, ele queria saber, você tem uma necessidade
Lá está seu talão de cheque pronto para dar. Quando a igreja levantava $200.000 para suas ofertas anuais para missões, aquela igreja onde meu pai frequentava, lá estava o senhor Rossi dando mais $200.000. Quando ele, antes de falecer, ele quis dar o seu dinheiro para a obra. Sabe o que ele fez? Ele vendeu sua companhia com mais de $300 milhões e ele construiu 250 casas para missionários aposentados e fundou um sistema de gravação de Bíblias para cegos a qualquer lugar do mundo. Eu estive em Rondônia, encontrei, na cidade de Ariquemes, eu encontrei um evangelista cego. Como ele ficou contente, eu disse, você vai ouvir a Bíblia em português, gravada. Antônio Rossi trabalhou como os irmãos não podem imaginar para levantar essa companhia chamada Tropicana. Qual foi o peso de glória? Riqueza, peso de milhões e milhões e milhões e milhões de dólares para dar para a obra. Mas, porque não desanimou? Quantas vezes ele queria desistir? Eu não posso nem imaginar. Paulo diz, nós não nos arriscamos todos os dias, nós não trabalhamos como bois arando, só para esta vida, nós trabalhamos para a vida vindoura. Quando houver um peso de glória incomparavelmente maior do que qualquer sofrimento. Em comparação, meus sofrimentos são como uma penazinha em cima da balança. Não dá para nem medir o peso dos sofrimentos em comparação com a glória que aguardamos. Eu sempre queria saber por que missões é tão complicada para a nossa nação. Por que precisamos de 10.000 crentes para mandar um missionáriozinho? Eu sei a razão. Porque o sofrimento é mais pesado do que a glória. Paulo diz, é o contrário, porque ele tinha uma ideia bem melhor do futuro do que nós. Porque ele tinha feito uma subidazinha para ver como que é a glória. E quando ele chega lá, diz, o Espírito, Deus disse, você não pode falar dessa glória lá, só pode usar essa palavra, peso de glória. Porque será muito grande. E Paulo diz, olha, eu nunca me desanimo, porque os sofrimentos são apenas leves e momentâneos. E produzem para nós uma riqueza futura incomparavelmente maior. Não dá para comparar. Meus irmãos, eu não sei se haverá alguém aqui esta tarde que diz, Senhor, envia-me a mim. Envia-me para morrer em qualquer lugar, talvez entre os muçulmanos. Os muçulmanos gostam de matar crentes. Mas eu não tenho medo, porque o sofrimento da morte é apenas instantânea, não demora muito. Acabam de morrer 3 irmãos nossos lá na Turquia, apenas poucas semanas atrás. Oh Senhor, levanta pessoas que não têm medo dos sofrimentos que produz um peso incomparavelmente maior de glória. O que significa essa palavra glória? O que quer dizer kaboth em hebraico? O que quer dizer doxa em português? De onde vem nossa palavra doxologia? Doxa. Não tem nada para explicar bem essa palavra glória.
É algo da própria felicidade de Deus. Que glória! Disse que essa felicidade é incapaz de ser descrita. Qualquer felicidade humana nós podemos entender, já experimentamos, pelo museu já experimentei quase todo tipo de felicidade que existe neste mundo. Mas como será a glória? E esse peso de glória, como será? Eu não posso descrever para os irmãos. Eu só sei que vai ser 1.000, 10.000, 1 milhão de vezes maior do que eu posso imaginar. Portanto, por essa razão, não desanimamos. Não desanimamos. Eu já preguei em Inverness, na Escócia. Quando eu estava apertando a mão das pessoas saindo da igreja, lá no norte da Escócia, uma pessoa olhou para mim e disse: o senhor conhece um certo Leslie Shedd? Disse: claro que eu conheço meu pai. Era meu pai, porque o meu pai já tinha... Não, ele estava vivo ainda, né? Isso foi em 1955. Disse: ele me levou a Jesus nos anos 20, no estado de Arkansas, onde ele foi missionário, antes de ir para a Bolívia. Oh, meu irmão, sorriso. Deus te abençoe. Que bênção encontrar alguém, tantos anos depois, em outro país, que foi ganho para o meu pai. Agora imagina se você ganhou ele, e você chega no céu e chega, aperta sua mão. Quem é você? Você me ganhou para Cristo, lá em Franca, sertãozinho, Ribeirão Preto. E se não fosse você, eu não estaria aqui. Imagina o peso de glória, irmãos. Imagina esse peso de glória. Inverness, aquela cidade, tem um rio que passa pelo meio. Os escoceses gostam muito do seu whisky. Já ouviram falar, né? Maior produtor de whisky do mundo. Tem fábricas e fábricas. Como que tem calçada aqui, Escócia tem whisky. Também tem bêbados, que bebem demais. Um dia, um senhor, cambaleando ao lado do rio, caiu dentro da água. A história nunca foi confirmada como verídica. Eu acho que pode ter sido uma invenção de alguém. Portanto, irmãos, não me acusem de mentir. Eu não sei se realmente aconteceu assim. Aquele bêbado caiu na água e ele estava descendo para a segunda, terceira vez, gritando: socorro! E lá está andando à beira do rio, porque um passeio ao lado do rio, fundo, um homem muito bem vestido, gravata, paletó, chapéu, e ele imediatamente pula na água e retira esse bêbado charcado e coloca no chão, e o bêbado diz: obrigado. Aquele homem totalmente molhado, riscou sua vida para tirá-lo da água. Põe a mão no bolso e tira um cartão. Diz: meu amigo, se o senhor precisar de mim, aqui está o meu endereço, me procure. Ele continua sua caminhada para casa. Naquela noite, aquele bêbado molhado, num frio da Escócia,
passa uma noite terrível, acordou já não mais com sua mente avariada pelo álcool, pôr a mão no bolso, buscar essas roupas rasgadas, imundas, mal cheirantes, põe a mão no bolso, buscando um dinheirinho para comprar um pãozinho. Muita fome, que ele encontre um cartão. E sabe uma coisa, que fome ajuda muito a clarear a mente. E ele disse, eu acho que este homem aqui disse que eu estava precisando, devia procurá-lo. E quanto que eu vou precisar mais do que agora? Então ele vai caminhando para o endereço. Ele chega no portão da maior casa, melhor casa na cidade inteira. Isso é uma casa mesmo. Não é palacete, não, palácio. Ele aperta o botão e aparece um homem bem seguro, né? Porteiro. O que o senhor quer? Ele não fala nada, só mostra o cartão. Pois não, pode entrar. Ele vai caminhando pelo passeio, né? Vai subindo, aperta o botão, campainha da casa. Outro porteiro abre a porta, mostra o cartão, pois não. Ele fica em pé lá na sala de estar, porque não tem nem coragem de sentar nesses sofás de não sei quantos milhares de reais de valor. Fica lá assim meio incomodado, quando aparece o mesmo homem que o tirou da água no dia anterior. Ele com um sorriso diz, meu amigo, que bom que você veio. Deve estar com fome, não está? O café está pronto. Não 5 estrelas, meu irmão, 6 estrelas. Senta um café, come, meu irmão, aquele bêbado como nunca tinha comido na sua vida. Quando ele não podia comer mais um bocado, levanta para ir embora. E seu anfitrião diz, para onde que o senhor vai? Diz, eu não vou para lugar nenhum. Então fique aqui. Tem quarto de hóspedes, tem gilete, tem chuveiro, tem sabonete, tem roupa nova. Fique comigo. Ah, que palavra. Ele sobe, uma cama linda, entra lá, toma o seu banho, cai na cama, dorme como um bebezinho, acorda com um cheiro de churrasco, desce, come de novo. 6 meses depois, está carregando um valise para visitar outro lado do mundo e assinar um contrato para aquele homem que o tirou das águas e salvou sua vida. Os irmãos têm que imaginar, com aquela pequena história, o que Paulo diz: servir a Cristo, isso não é peso para mim, não. Pesado foi a vida que eu tinha antes. Isto é glória, meus irmãos, glória. Viver na casa do rei, sentar entronizado ao lado do rei e servir ele em qualquer lugar do mundo que ele me mandar. Vamos orar. Obrigado, Pai, que tu nos deste tantos privilégios, muito mais do que qualquer bêbado jamais experimentou. Por isso, não desanimamos, por isso estamos prontos a viver por Ti, onde quer que Tu nos mandas, qualquer que seja o risco, e não desistir. Que Deus seja conosco ainda até às 18 horas e voltaremos novamente para meditar, para cantar, para glorificar e para agradecer tão maravilhoso Deus e Pai. Em nome de Jesus.
Amém.